Abra a palavra do Senhor nessa hora. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Sabe, nós estamos estudando sobre os milagres do nosso Senhor Jesus. E é tão interessante porque quando um milagre é completo, Deus não cura somente o físico daquela pessoa. Deus transforma a vida daquela pessoa. Sabe, nós vemos que isso aconteceu com todos esses que nós ministramos aqui nos últimos 3 domingos. Falamos domingo passado sobre o gadareno, um homem que tinha uma legião de demônios. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele se torna no primeiro missionário de Gadara. Jesus diz para ele, vai lá para a tua cidade e conte tudo o que eu fiz em você. Ou seja, Deus liberta aquele homem, mas também transforma o interior dele. Nós vemos aquele ex-cego, que no meio de tanta confusão para saber se era ele ou não, ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Nós falamos sobre a mulher samaritana, que ela tinha uma falta no seu interior, mas ela bebe da água que Jesus podia dar para ela, aquela água que ela não precisa ter mais sede. O que acontece com ela? Ela é transformada, vai até Samaria, e também traz todos os habitantes de Samaria, dizendo, eu encontrei o Messias. Sabe, todas as vezes que nós temos uma experiência com Jesus, nós precisamos aprender a submeter também a nossa vontade a Ele. Vivemos num mundo, queridos, com muito egoísmo, concordam? Vivemos em um mundo com muita inveja. E a verdade é que nascemos egoístas, que na linguagem infantil é egocentrismo, não é assim? Quem aqui já foi a criança que mordia os outros na escola? Só os corajosos levantam a mão, né? Quantos professores já tiveram que ligar para o pai dizendo assim, vem cá, por quê? Teu filho está mordendo todo mundo. E morde geralmente por quê? Porque a gente defende o que é nosso. O que é meu. O que é meu. E ninguém pega. E aí quando vem o irmão na casa então? Você já viu irmãos brigando pelo mesmo brinquedo? Não é assim? O irmão vai pegar, o outro pega. Aí daqui a pouco o brinquedo, que antes era para distrair os dois, ele se transforma numa arma. Não é assim? Já é o brinquedo na cabeça do outro irmão daí. E a gente na verdade cresce, tendo que ter essa subsistência, sabe, esse eu tenho que me defender, e infelizmente por trás disso que está o meu eu, o meu egoísmo. E o interessante é que seria bom se isso passasse a partir do momento que a pessoa deixa de ser criança, mas a gente percebe que não passa. E na adolescência isso continua, na juventude isso continua, e infelizmente até hoje tem gente já barbado, brigando com outro irmão por causa de herança. Ai. Brigando. Não importa o que o pai construiu, eles destroem tudo a partir do momento que o pai morre. E tudo isso está o quê? O que é meu. E parece que a gente vive tentando proteger o que é meu. E o que é meu é meu. E ninguém, dê nem opinião. O que é meu é meu. E sabe, é tão interessante, porque o grande líder, que até hoje é o líder com maior influência, que é Jesus Cristo, ele foi o único líder de toda essa terra que veio abrindo mão da sua vontade. É o único líder que veio dizendo, eu não vou fazer o que é meu por direito. Não, pelo contrário, eu vou esvaziar-se de mim mesmo. Eu tenho o direito de ser servido, mas o que eu vou fazer? Eu vou servir. Jesus é o único grande líder que veio dizendo, eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, parece aos olhos humanos que isso é uma fraqueza. E na verdade,
Esse é o símbolo de maior força. Quando você tem segurança de quem você é, ao ponto que você pode abrir mão. E o Senhor Jesus, ele sempre foi assim. E ele nos deixou o seu exemplo. E em Mateus capítulo 6, que muitas vezes nós achamos que é só um modelo de oração, aqui não é só um modelo de oração, aqui é o estilo de vida do nosso Senhor Jesus. No seu estilo de vida, orando, ele diz ao Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, aqui, além de ser um modelo de oração, é um modelo de vida. É a maneira como Jesus decidiu viver. Ele diz, eu vivo para que venha o teu reino. Eu vivo para que seja feita a tua vontade. Todas as pessoas que foram impactadas por milagres ou por um toque de Deus, você vai perceber ele dizendo, eu quero fazer a partir de agora a tua vontade. O Senhor Jesus nos deixa esse exemplo, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Dentro desse entendimento, nós precisamos tomar cuidado até no que diz respeito à oração. Você sabia que oração, ela não é a ferramenta para Deus fazer a nossa vontade? A oração, ela é a ferramenta para que nós aprendamos a nos submeter à vontade de Deus. Jesus, no momento de oração, ele diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Onde estão os homens e mulheres que no seu momento de oração, o que eles mais clamam é, Deus, faça em mim a tua vontade. Opera em mim o teu querer. Muitas vezes, se não nos cuidarmos, o nosso momento de oração é só um Deus que precisa se submeter àquilo que nós queremos. Eu lembro uma vez, não consigo esquecer disso, um homem chegou na minha sala e disse assim para mim, pastor, se Deus não me der, eu estou orando, se Deus não me der o emprego até sexta-feira, eu largo de Jesus. E eu nem te conto a vontade que me deu de falar, o que me deu de falar. E eu, com todo o coração, sendo pastor, virei para ele e falei assim, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, sem você, continua sendo Deus. Mas e você, sem Deus, você vai ser o que a partir de sexta-feira? Queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque de alguma maneira, parece que em alguns lugares continua sendo ensinado um evangelho egocêntrico, onde Deus tem que fazer o que eu quero, senão eu largo a igreja. Vocês já viram isso em algum lugar? Distante, alguma pessoa, só do outro lado do mundo, aqui não acontece. E sem perceber, a gente continua debaixo de egoísmo, debaixo de inveja. Sabe, tem pessoas que a inveja, o egoísmo domina tanto o coração dela, que ela não pode escutar um testemunho. Sabe por que é contado testemunho? Para aumentar a sua fé e não a sua inveja. Aí o cara chega aqui e conta, Deus agiu na minha vida, meus irmãos. Deus fez isso. Aí o cara que está ouvindo assim, por que não fez para mim? E nós precisamos tomar cuidado com o egoísmo. Cuidar com a inveja, porque isso é muito sério. Para o cristão, não tem essa história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente não precisa ficar olhando para a grama do vizinho, desejando a grama do vizinho. E sabe, se não cuidar, sem perceber, a gente está sempre reagindo por inveja, por egoísmo. Deus fez na vida dele, mas não fez na minha. Deus operou um milagre na vida dele. Por que Deus curou ele e não curou eu? Sabe, eu tenho aprendido e tenho ensinado para vocês, milagre não se questiona, milagre se experimenta. Eu não quero ficar questionando milagre. Se Deus fez na vida do irmão, sabe o que isso tem que gerar em mim? O mesmo Deus que fez lá. Eu tenho fé que Ele pode fazer em qualquer pessoa. Eu tenho fé que Ele pode fazer em qualquer lugar. O meu Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas veja só, tem pessoas que mesmo na igreja,
Tem uma inveja terrível. E veja só o que a Bíblia fala sobre isso. Abra comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Versículo 14 diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Já viu alguém falar assim, sai para lá, coisa ruim? Coisa ruim, toda espécie de coisa ruim, a Bíblia diz que começa com um coração o quê? Invejoso. Veja só que interessante. A Bíblia diz que o coração invejoso gera uma inveja amargurada. Esse é um nível mais elevado ainda. A pessoa não está só com inveja. No começo era só inveja, porque ela queria que acontecesse para ela, para o eu dela, para saciar ela. Mas de repente aquela inveja, porque não acontece, vira o quê? Amargura. Já encontrou uma pessoa amargurada? Aquela pessoa que você diz bom dia, ela diz bom dia o quê? O que você está querendo? Aquela pessoa que é crente, mas você não sabe, olhando para a cara dela, de jeito nenhum que ela é crente, porque parece o cão. De tão braba que é. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz, cuidado com a inveja, cuidado com o teu eu, cuidado com o egoísmo. Porque esse egoísmo, essa inveja, ela gera amargura. E a amargura gera separação. A amargura, ela gera divisões. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de inveja? Inveja entre irmãos. Não vamos nem colocar o cunhado na jogada, senão ficou mais difícil ainda. Mas a verdade, meus irmãos, é que a Bíblia diz que isso é terreno. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. É o que diz a Bíblia. E nós precisamos entender que todos aqueles que tiveram um encontro com Deus, eles precisaram também submeter a sua vontade a Deus. Nós tivemos muitos líderes nessa terra que agiram fazendo toda a sua vontade, que agiram exercendo força. Eu quero dar um exemplo dos líderes dessa terra. Napoleão Bonaparte, queridos, foi um dos maiores conquistadores da história. Pensa um baixinho, gordinho, invocado. E além de tudo, megalomaníaco. Quem já teve a oportunidade de ir na França, você vê o que o homem fez lá, só aquele arco do triunfo lá, aquilo ali não é coisa de baixinho. E veja só, ele, um grande líder nesse mundo, parece que ele tem que estar sempre seguindo a sua própria vontade. E aí os outros vão seguindo. Mas chega um momento onde Napoleão decide conquistar a Rússia. E ali começa a sua queda, a sua derrocada. No final da sua vida ele está exilado em Santa Helena. E exilado em Santa Helena, Napoleão Bonaparte reconhece algo profundo. Veja só o que ele diz. Eu conheço os homens e digo que Jesus Cristo não é um mero homem. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Mas sobre o que repousaram as criações da nossa genialidade? Sobre a força. Jesus Cristo fundou o seu império sobre o amor. E até hoje, milhões morreriam por ele. Essa é a diferença de um líder que faz tudo com a sua própria força, com o seu eu, buscando a sua própria grandeza. E essa é a diferença de Jesus Cristo. Aquele que, como grande líder, decidiu fazer a vontade do Pai. Decidiu se entregar. Aquele que nele não habitava a inveja. Aquele que nele não habitava
o seu eu, o seu ego, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Não podemos esquecer, como seus seguidores, que o texto de Filipenses fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Esvaziar. Esvaziar-se. Não seguir a minha própria vontade. Não seguir o meu próprio eu. Quantos casamentos destruídos, porque está vivendo uma briga de eu. É um eu maior que o outro. É o meu eu, é o teu eu. Não, mas o meu eu é maior que o teu. Mas o meu eu tem razão, o teu eu não tem razão. E aí fica aquela briga. Deixa eu te dizer, se quer casar para ter individualidade, então não case. Casamento não é uma vida individual. É uma vida a dois. Vocês estão entendendo? E os dois se tornam um. A minha individualidade no casamento é eu ser um com a minha esposa. E aí tem tantos casamentos sendo destruídos, sabe por quê? Guerra de eu. Guerra. Inveja. Situações. Agora, palavras do Senhor Jesus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Pastor, o que isso tem a ver com casamento? Sabe quando o negócio dá ruim lá na tua casa? Só acontece na tua, não se preocupe. Aí naquele momento eu digo: eu vou fazer a minha vontade agora. Vou defender o meu direito. Vou quebrar o pau aqui. Fecha as janelas. Janela anti-ruído. Para ninguém escutar lá. Tem gente que mora em apartamento e briga por mímica. Né? Não quer que os vizinhos ouçam, principalmente o apartamento do crente. Deus o livre. Quando o nosso eu vai morrer? Sabe o que é fazer a vontade do Senhor? É dizer assim: me feriu, me machucou, mas perdoa-lhes, Deus. Eles não sabem o que fazem. Vamos ser bem sinceros. Se a gente for mais parecido com Jesus, o casamento acaba. Agora, se a gente ficar defendendo o nosso eu toda hora, casamento acaba? Acaba. Sabe, o Senhor Jesus, ele veio, e mesmo ele sendo Deus, ele decidiu se submeter à vontade. Onde estão os seguidores dele, que vão dizer: eu também me submeto à sua vontade? Nós temos vários exemplos na Bíblia, de homens que depois que tiveram um encontro com Deus, a vida deles mudou. E ele disse assim: agora eu vou viver para Deus. Isaías, um homem de lábios impuros, mas ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, uma brasa do altar vem e toca nos lábios dele, e a vida de Isaías muda completamente. Aquele homem que tinha os lábios impuros, agora ele é transformado, e isso é milagre, e a partir do momento que ele é transformado, ele escuta uma voz dizendo: a quem enviarei? E a resposta dele é: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Concordam que a vontade dele muda? Concordam que aquele homem que antes era de lábios impuros, como diz a palavra, agora ele é um mensageiro do Senhor? Por quê? Porque algo aconteceu na vida dele. Ele se submeteu o quê? À vontade. Nós vemos Davi, um homem que cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele tem um encontro com o profeta Samuel. Ele é ungido. O Senhor vem e separa Davi, tira de trás das malhadas. Um homem que talvez podia ter o desejo de continuar sendo pastor. O que é que ele se torna? Rei de todo Israel. Por quê? Porque de alguma maneira o propósito do Senhor para ele se manifestou. E nós temos tantos exemplos na Bíblia. Nós temos um José, meus irmãos. E José, para mim, é um dos top. Sabe por quê? Porque José teve problema dentro de casa.
José não sofreu com a inveja dos primos, e nem dos cunhados, e nem dos inimigos da rua de cima. Noé, nossa, da onde surgiu Noé? José sofreu com quem? Irmão. Mal os irmãos sabiam que Deus estava fazendo algo tão grande na vida de José, que ia fazer com que eles não morressem de fome no futuro. Você tem noção que aquilo que às vezes Deus está fazendo no teu irmão, no fim lá ainda é para te abençoar, desde que você não morra de inveja dele? E aí sabe o que é difícil? É você decidir fazer a vontade de Deus quando tudo está dando ruim. E para mim José é um dos maiores exemplos. Os irmãos vendem ele. Primeiro assim, vamos pensar, o irmão joga no poço. Joga para quê? Morra, desgraçado. Aí tem lá o Judá, que diz assim, não vamos matar. Veja só que conselho legal do irmão, vamos vender como escravo. Vende o ser como escravo, vai para a casa de Potifar. E ali ele decidiu fazer a vontade dele ou decidiu fazer a vontade de Deus? Se submeteu à vontade de Deus. E quando a gente se submete à vontade de Deus e parece que dá ruim? Submeteu à vontade de Deus, parou aonde? Agora ele já tem ficha na polícia. Está lá na cadeia. E parece que quanto mais ele se submete à vontade, mais desgraça acontece. Sabe, tem alguns irmãos, e eu já ouvi várias vezes essa frase. Tem irmão que diz assim, pastor do céu, eu não estava buscando a Deus, estava tudo bom. Comecei a buscar a Deus, começou uma luta. Quem aqui já disse essa frase? Eita vida velha, hein? Não. Sabe, meus irmãos, essa leve e momentânea tribulação, diz a Bíblia, produz para nós peso de glória. Muitas vezes precisamos passar por momentos para que possamos estar capacitados para o propósito que Deus tem para nós. José sofre. José, você tem noção disso? 13 anos preso. Se fosse qualquer um de nós, eu ia pensar assim, Deus esqueceu de mim. E eu estou sendo fiel. E Deus esqueceu de mim. Mas chega um dia onde a vontade de Deus se manifesta. Ele começa aquele dia preso. Termina o dia governador da nação mais poderosa da terra naquele momento. E Deus começa a operar a sua vontade na vida dele. Mas para mim o que mais mexe a respeito de José não é o que ele conquistou. Não é o Egito que ele enriqueceu. Não foram todas as nações que ele deu alimento. Não. É o momento quando ele se encontra com os seus irmãos. A Bíblia diz que ele chorou tão amargamente que o Egito inteiro ouviu. Que o palácio inteiro ouviu. O choro, a dor de ter sido machucado, de ter sido vendido. E naquele momento, vamos ser bem sinceros, era a cena final do filme, não é? Ele matando todos os irmãos. Não é? Você acha que um filme lá fora, a última cena vai ser de perdão? Não, vai ser da vingança. Por quê? Porque é o meu eu. Jaguarada, me venderam, agora vem aqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vou arrebentar vocês. Só que José faz algo que é o principal sinal de um homem que teve um encontro com Deus. Ele olha para os seus irmãos, mesmo com dor, mesmo chorando, mas ele vira para os seus irmãos e diz: o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Isso é um verdadeiro líder. Aquele que diz, eu não vou viver para me vingar. Eu não vou viver para te pagar com o mal que você fez para mim com o mal. E sabe, esses são os ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz, se alguém te fizer o mal, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o quê?
É fácil fazer isso, meu irmão? Mas isso é submeter à vontade. Só para nós aqui, tá bom? Tá gravando, mas mais o Brasil inteiro vai ouvir, mas não tem problema. Mas só para nós. Como é ruim você encontrar uma pessoa no sinal. Você olha para o ser, o cara é um cara barbado. A barba está feita. E o cara está pedindo. Quem nessas horas lá dentro diz assim: vá trabalhar, vagabundo. Não vou te ajudar. Você olha para o cara é mais forte que você. Por que está pedindo? Não vem essas vontades dentro da gente? Vem ou não vem? Vem, pior que vem. Daí você vê o Senhor Jesus dizendo assim: dê para quem te pede. Daí a gente faz o quê? Mesmo que você dá assim segurando a nota, se o cara puxar rápido, rasga. Sabe, viver o evangelho verdadeiro não é fácil, meus irmãos. Hoje, então, na internet é uma terra sem lei. O povo fala o que quiser. Se fosse cara a cara, não falava. Mas na internet tem uns leão, gente. Os caras comentam tudo, falam tudo. É na vontade, dá vontade de falar cada coisa. Se você quiser fazer a vontade de Deus, pare de ficar lendo comentário. Que tem umas que dá vontade, não dá? A vontade vem assim, e naquele momento você dizer: eu faço a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. No céu, na internet, como é feita no céu. Gente, não é fácil. Mas ninguém disse que ser cristão seria fácil. Nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que está em torno da nossa vontade. Sendo que o Senhor Jesus nos deixou como modelo que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Aliás, meu irmão, o evangelho genuíno e verdadeiro diz assim: se você quiser vir após mim. Gente, alguém não conhece esse versículo? Ou seja, ninguém aqui é ignorante com relação a isso. Quais foram as palavras de Jesus? Jesus falou assim, ó: se você quiser vir após mim, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Ninguém vai te incomodar. Eu vou colocar você numa redoma, onde os raios dessa vida virão, vai bater no vidro que é impenetrável. E nada de ruim vai acontecer com você. Fique tranquilo que todo ano você vai trocar de carro. Fique tranquilo que eu responderei todas as suas orações e você não vai nem precisar pagar o financiamento. Eu vou quitar em nome de Jesus. Gente, aonde que foi apresentado esse evangelho? Aí sabe o que acontece? A nossa conversão se torna fraca. Porque a gente começa a seguir Jesus achando que tudo vai ser mil maravilha. Mil maravilha. E ele nunca prometeu isso. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Muito pelo contrário, ele disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí me siga. Mas sabe o que é o problema? Tem gente querendo seguir Jesus, esquecendo a parte da cruz. E esquecendo a parte do negar a si mesmo. Meu irmão, não é fácil negar a si mesmo quando você está ali, honesto, fazendo tudo certo. Aí vem um cara e te acusa. E o pior é quando é um irmão. Dói ou não dói? Mas é nesse momento que você pega a tua cruz. Não crucifica o homem nela. Crucifica o teu eu. E você diz: Deus, perdoa. Não sabe o que faz. Mas sabe o que é interessante? Ninguém acorda pela manhã com o desejo de fazer a vontade de Deus. Duvido que tenha alguém aqui que acorda pela manhã e diz assim: ai, que dia bom para perdoar. Alguém acorda? Muito pelo contrário, tem casal
que depois que briga, fica uns 7 dias. E deixa eu dar um princípio para o seu casamento. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não estabeleçam dentro da casa de vocês um ambiente de tristeza e de frieza, que se brigou na segunda, resolve só o ano que vem. Não estabeleça isso. Isso não é vontade do Senhor para vocês. Viverem na indiferença, viver na frieza. Mas como eu disse, ninguém acorda pela manhã com o desejo: ai, que vontade de perdoar. A gente perdoa por quê? Porque tem vontade? Não. A gente perdoa por quê? Porque Jesus mandou perdoar. A gente perdoa porque a pessoa merece? Não. É duro porque na nossa vida a gente vai ter que perdoar até pessoas que nunca vão nos pedir perdão. E a gente perdoa por quê? Porque Jesus disse, nesse mesmo modelo: perdoa no Senhor, assim como nós perdoamos. Você tem noção que o teu perdão de Deus para você está ligado à maneira como você perdoa o seu irmão? E isso é o quê? Evangelho genuíno. Fazer a vontade de Deus. Mas como eu disse, ninguém levanta com vontade de fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. O decidir fazer a vontade de Deus é algo que muitas vezes dói. E o principal exemplo é do Senhor Jesus. Quantos lembram dele no Getsemane? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ali no Getsemane, decidiu fazer a vontade do Senhor. O interessante é que ele estava num jardim, do mesmo jeito que Adão estava no jardim. Adão, no jardim, decidiu fazer a sua própria vontade. Eva, no jardim, decidiu fazer a sua própria vontade. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto que ela não podia comer, e o fruto era agradável. Sabe o que aconteceu? Deu vontade dela comer o fruto. A Bíblia diz que ela comeu, e depois que comeu, ainda deu para o marido. O marido comeu. E o que aconteceu após isso? O homem no jardim tinha a oportunidade de obedecer, mas no jardim o homem decidiu fazer a sua própria vontade e desobedecer. E aí vem o Senhor Jesus, o segundo Adão. Ele também está em um jardim. E ele também tem a escolha de obedecer ou não. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, ele redime a minha e a sua vontade. O que Adão errou no jardim, Jesus acerta no jardim. O que Adão desobedeceu no jardim, Jesus obedece no jardim. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. E nunca foi dito que seria fácil. Naquele momento, o que acontece com o Senhor Jesus? Em tal nível de estresse, para colocar na cruz esse homem desobediente, que não queria seguir a vontade do Senhor. A Bíblia diz que ele começa a soar gotas de sangue. E isso é muito interessante, porque o primeiro lugar onde o sangue de Jesus cai é sobre um jardim. No jardim do Éden, o homem desobedeceu. Mas no Getsemane, o homem se submeteu. E aquele que se submeteu, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Veja só que interessante, meus irmãos. A palavra do Senhor nos mostra que um dia todos precisarão se dobrar. Isso está lá em Isaías, isso está em Filipenses, o Elvis leu aqui no começo do culto. No último dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Mas sabe o que é interessante? Existem 2 tipos de pessoas que se dobrarão. Aquelas que decidiram se submeter à vontade de Deus antes e já entregaram a sua vida. E aquelas que no último dia, porque verão o poder de Deus, um Deus tão grande que governa sobre todos, elas terão que se dobrar, não por vontade, mas porque elas estão diante do Deus que governa sobre tudo e todos. Eu prefiro estar entre aqueles que dobrarão os seus joelhos antes. Aqueles que decidiram se entregar antes. Dentro desse entendimento, eu falo como último exemplo o apóstolo Paulo.
A Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco. Um homem que vivia em torno da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Ele perseguia e matava cristãos. Mas ele tem um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, quando uma grande luz brilha, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E sabe qual é a outra pergunta do apóstolo Paulo? Está lá na versão King James, nesse mesmo versículo, Atos 9, capítulo 6. Saulo pergunta assim: o que queres que eu faça? A partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele sabe que precisa fazer algo. Não tem como me encontrar com Jesus e eu decidir fazer mais nada. Aquele homem que perseguia, agora ele tem um encontro e ele diz: o que eu preciso fazer a partir disso? E é interessante as palavras do Senhor Jesus para ele. Jesus diz assim: Saulo, entra na cidade, e lá vão te mostrar o que te convém fazer. Ah, se todo cristão tivesse o entendimento disso. Eu encontrei com Jesus, decidi viver para Ele, eu nego a mim mesmo, carrego a minha cruz, eu decidi viver para Ele, perguntei para Ele: o que você quer que eu faça? Ele diz: vai lá, entra na tua cidade, e lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Imagina só, estamos aqui em algumas centenas de pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus, mas agora estão dizendo: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos? E o Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós: entrem em Guarapuava, entrem nas casas de Guarapuava, entrem nas universidades de Guarapuava, entrem nas empresas de Guarapuava. Você tem noção do que é isso? E no que o grande apóstolo Paulo se transforma, Saulo se transforma? Eu perguntei na resposta, né? No que era para eu ter perguntado assim, ó, no que Saulo se transformou? Eu já falei, no que o grande apóstolo Paulo se transforma? Você entendeu? Saulo decide fazer a vontade do Senhor, e ele se transforma num dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque um dia ele teve a coragem de perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Mas sabe qual é a parte do evangelho que a gente mais gosta? É quando Jesus chega para nós e diz assim: o que você quer? Não é boa essa parte, né? E aí tem gente que pensa que ele é o gênio da lâmpada, faz 3 pedidos. É tão bom quando Jesus chega para nós e diz assim: o que queres que eu te faça? Mas o que realmente transforma a sua vida é quando você pergunta para Ele: o que você quer que eu faça? Sabe por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Os planos dele são maiores do que o nosso. Aliás, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem nada melhor do que viver para Ele. E eu preciso contar um testemunho aqui para os irmãos. No dia 12 de outubro de 1992, eu fui batizado no Espírito Santo. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui tão impactado por provar de algo que a Bíblia dizia lá em Atos 2, e naquele dia eu disse: a Bíblia é real. A mesma coisa que aconteceu na Bíblia lá em Atos capítulo 2, que eles falavam em novas línguas, eu estou passando por isso. E eu saí daquele culto orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, apaixonado por Jesus. E naquele dia, um adolescente com 14 anos, que eu já dizia no que eu queria me formar, que eu já tinha sonhos, como todo adolescente de 14 anos tem. Mas aquele dia eu lembro que cheguei na casa do meu pai, e eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E essa pergunta mudou a minha vida, meus irmãos. E eu só estou aqui pregando para você hoje, porque um dia eu tive a coragem de perguntar para Deus:
Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? Naquele momento a minha vida é transformada. O Senhor Jesus me chama para o ministério. E eu comecei a tomar decisões, não pela minha vontade, mas pela vontade do Senhor. E sei que nessa jornada, nessa caminhada, no último dia eu terei frutos para dar ao Senhor. Mas todo cristão, você precisa passar pelo dia e lembrar do dia que você perguntou para Deus, como o apóstolo Paulo: o que que o Senhor quer que eu faça? E aqueles que têm coragem de perguntar isso e se submetem à vontade de Deus, Deus vai fazer você entrar na cidade e você vai causar uma revolução, começando a partir da sua família, começando a partir do seu trabalho, começando a partir do teu estudo. Pessoas que tiveram a coragem de perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Pessoas que tomaram a decisão de dizer: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Pessoas que decidiram fazer morrer o seu eu. Sabe? E o euzinho que a gente tem, ele tenta ressuscitar sempre no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Ele fica sempre tentando ressuscitar. Mas esse mesmo apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que depois de tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas que eu estive com Jesus. Aonde estão aqueles que vão dizer: Senhor, seja feita a tua vontade? Onde estão aqueles que vão ter coragem de perguntar ao Senhor: o que queres, Senhor, que eu faça? Deixa eu te dizer, talvez do mesmo jeito que aconteceu comigo lá quando eu tinha 14 anos, tem pessoas que vão perguntar essa noite. E prepara-te, tua vida vai mudar completamente. Mas eu preciso te dizer, não fique preocupado com as mudanças, com o rumo que a tua vida vai tomar. Sabe por quê? Não tem coisa melhor do que viver a vontade de Deus. Não tem coisa melhor do que decidir viver para Ele. Não tem coisa melhor do que você saber que Ele está te usando, que você está sendo bênção na vida de outra pessoa. Não tem coisa melhor do que viver a vontade de Deus. Quero que nessa hora você se coloque em pé. Quero chamar os músicos. Eu não vou fazer apelo essa noite, porque eu creio que essa é uma palavra para todos. Queridos, que horrível será ter conhecido Jesus muito antes, mas lá no último dia, onde todo joelho se dobrar, eu não ter nada para oferecer para Ele, do mesmo jeito que os outros que se dobraram naquele mesmo dia. Que horrível será conhecer Jesus desde cedo. Até para aqueles jovens que a palavra do Senhor deixa uma recomendação bem clara: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, dos quais você dirá: não tenho neles prazer. Sabe, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai colocando importância em tantas outras coisas. E principalmente os jovens, tem aquele momento que você diz: não, agora é o momento do meu trabalho, agora é o momento de me formar, agora é o momento que eu preciso casar, agora é o momento que eu preciso ter filho. Aí depois a gente tem filho e diz: mas agora eu preciso criar o filho.
E aí a gente vai dizendo tantas coisas que nós precisamos fazer, e parece que a vontade de Deus vai sempre ficando para depois. Alguns essa noite, eu profetizo pelo Espírito de Deus, Deus vai restaurar a sua família. E sabe por quê que Ele vai restaurar a sua família? Porque hoje você vai decidir matar o teu eu. E em vez de brigas, para saber quem que está na razão, quem tem mais direito, o casal vai se unir e vai dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade no nosso casamento. Eu sinto pelo Espírito de Deus, terão pessoas aqui essa noite, que Deus vai te libertar de uma dor, que já te acompanha há muitos anos, por causa de uma ferida e de uma falta de perdão. E deixa eu te dizer, mexer nessas coisas dói. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Como eu disse, não é fácil perdoar pessoas que talvez nunca nos peçam perdão. Mas essa é a vontade de Deus. E a partir do momento que você fizer isso, você vai perceber que Deus vai arrancar de você essa tristeza que há tantos anos te acompanha. Sabe, quando nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus, milagres poderosos acontecem na nossa vida. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. Enquanto o pessoal do louvor vai nos conduzindo, eu quero que nesse momento você olhe para a sua vida e, através da sondagem do Espírito Santo, você possa perguntar ao Senhor: Deus, em qual área da minha vida eu não estou cumprindo a tua vontade? E se você tiver coragem, meu irmão, a sua próxima pergunta para Deus é: Senhor, o que queres que eu faça? Eu não quero, conhecendo um Deus sobrenatural, viver somente uma vida natural. Eu quero sonhar os sonhos dele para mim. Eu quero viver tudo aquilo que ele tem para mim. Eu quero viver através do querer dele, da vontade dele. Mesmo que em alguns momentos seja difícil, perdoar é difícil, fazer o certo quando todo mundo está fazendo errado é difícil. Mas são nesses momentos que nós mostramos quem governa sobre nós. É no momento onde todo mundo diz: separe para ser feliz, que você vai dizer: eu perdoo para ser feliz. E esses são os momentos mais difíceis da vida. É no momento onde pessoas nos afrontam e falam mal contra nós, que, como Jesus fez, você se levanta e diz: Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Onde estão aqueles que vão decidir fazer a oração dizendo: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas nessa hora. Deixa o Espírito Santo agir em você. Em qual área da sua vida você precisa se submeter à vontade do Senhor? Casamentos restaurados, famílias restauradas. O que queres que eu te faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
nossa oração nessa noite é que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Pai, do nosso eu, do nosso egoísmo, da amargura, do sentimento faccioso. Livra-nos da inveja, Senhor. Que possamos, Pai, essa noite, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo teve um encontro contigo, Pai, que nós possamos entender o que o Senhor quer que façamos. Que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feita a tua vontade no meu casamento, que seja feita a tua vontade na minha família, que seja feita a tua vontade sobre a vida dos meus filhos, que seja feita a tua vontade nessa igreja, Senhor. Governa nessa igreja, toma o teu lugar, que sejamos um povo que cumpre a vontade do Senhor, que sejamos um povo que nos dias difíceis, nos dias de tribulação, nos dias onde temos uma escolha contrária ao nosso querer, que nós possamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. Eu oro, Pai, por uma grande revolução no interior de muitos aqui. Que muitos a partir dessa noite descubram propósito, descubram o teu querer, decidam viver para Ti. Nessa noite nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz, porque o que nós queremos é Te seguir. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do Seu Espírito estejam sobre você e sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. Que vocês vão, entrem na cidade, entrem na cidade, entrem na cidade, e ali o Senhor vos mostrará o que vocês devem fazer. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.